Você já se sentiu preso em um ciclo que parece inquebrável? A pornografia te promete prazer, mas entrega o vazio. Te seduz com uma falsa liberdade, mas te acorrenta silenciosamente. O que poucos sabem é que essa batalha vai muito além da carne. Ela acontece na mente, no espírito e no coração. Mas existe uma saída. E ela está mais perto do que você imagina. Jesus nos deixou um caminho, um mapa sagrado para a verdadeira libertação, uma rota que cura, fortalece e transforma sua essência. Neste vídeo, você vai descobrir como o Evangelho não apenas aponta luz, mas te guia pela mão rumo à cura definitiva desse vício. Se você deseja mais do que lutar, se você busca vencer de uma vez por todas, fique comigo até o final. A pornografia é uma prisão mental, emocional e espiritual que afasta o homem de sua verdadeira essência e propósito. O vício não é apenas um comportamento, mas um sintoma de um desequilíbrio mais profundo, causado por traumas, crenças limitantes e pela busca de preenchimento em estímulos externos. No entanto, os ensinamentos de Jesus nos oferecem um caminho de libertação autêntico e duradouro. Esta metodologia propõe um processo estruturado para a cura e reconstrução da identidade, baseado em princípios espirituais elevados e insights da psicologia. 1. Compreendendo a raiz do vício. A verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Pergunte-se: o que te leva a consumir pornografia? Estresse, solidão, tédio, fuga emocional? Quais emoções surgem antes e depois? Culpa, vergonha, frustração, ansiedade? Quais são os gatilhos que disparam o desejo? Redes sociais, momentos de ócio, pensamentos específicos? Se autoconhecer é essencial para se desprender, mas apenas identificar o gatilho não é suficiente. Você precisa também buscar a compreensão da situação ou trauma que gerou aquele gatilho. Geralmente esse tipo de situação ocorre na infância, com as figuras paternas, ou nossas referências primárias de convívio social. A psicanálise nos ensina que muitas vezes vivemos repetições inconscientes. Por exemplo, se quando criança você se sentiu rejeitado ou abandonado, pode carregar até hoje uma crença inconsciente de que não é suficiente. Essa dor emocional se transforma em insegurança, que te leva a buscar conforto em prazeres que aliviam momentaneamente por proporcionar dopamina e adrenalina, que o mantém entorpecido, com falsa sensação de poder sobre aquela insegurança, mas nunca curam. Consegue entender a complexidade que há por trás do vício em conteúdo adulto? Há uma situação, ou trauma, que gerou uma emoção. Essa emoção ilusoriamente criou uma crença, que se transforma em uma insegurança. Então vêm os meios de sanar essa dor com fatores externos, que nesse cenário é o conteúdo mais 18. Exercício. Mantenha um diário por uma semana e registre os momentos em que surge a tentação. Identifique padrões e perceba como a pornografia está ligada a necessidades emocionais não supridas. A autoanálise é uma ferramenta poderosa para trazer clareza ao que antes era inconsciente. Por exemplo, na minha infância determinadas ações da minha figura materna fez com que eu me sentisse ilusoriamente rejeitado. Isso se tornou uma insegurança, onde eu me sentia frágil, inseguro e insuficiente. Então a pornografia proporcionava um conjunto de químicas cerebrais que ilusoriamente me fazia sentir confiança. Cada caso é um caso, cabe a você identificar o que gerou essa condição. 2. Rompendo com a ilusão hedonista. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. A neurociência mostra que o consumo frequente de pornografia pode reprogramar o cérebro, tornando-o mais dependente de dopamina, o neurotransmissor do prazer imediato. Isso explica por que, com o tempo, o estímulo precisa ser mais intenso para gerar a mesma sensação, resultando em uma espiral de dependência. Redirecione o foco mental. Sempre que surgir a tentação, concentre-se em algo produtivo: oração, leitura da Bíblia, exercício físico ou um projeto que alimente sua alma. Visualize uma nova realidade. Imagens poluídas criam padrões negativos. Comece a visualizar uma versão fortalecida de si mesmo, livre e alinhado com seu propósito. Imagine que você está em uma prisão. O que mantém você nessa prisão é o seu vício, mas apenas parar o hábito sem elevar sua frequência, digo elevar seu espírito, não trará resultados concretos, pois o hábito é só um reflexo do estado interno. O conteúdo adulto é apenas um sintoma que perpetua um condicionamento interno negativo. Lembre-se da primeira lei hermética: o todo é mental. Nós somos o que pensamos. Se pensamos coisas boas virão. Se pensamos coisas ruins, elas ficarão mais próximas de nós em uma estrutura de forma-pensamento. O universo é um campo de energia mental.
Medite em Gálatas 5:16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, foque no espírito e o espírito irá se elevar. 3. A renovação da mente e dos olhos. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. A psicologia cognitiva demonstra que a exposição repetitiva a determinados conteúdos altera nossa percepção da realidade. Quando alimentamos a mente com imagens degradantes, nossa percepção sobre relacionamentos e sexualidade se distorce, prejudicando nossa capacidade de construir vínculos saudáveis. Evite conteúdos contaminados, filmes, redes sociais, músicas e conversas que fortalecem impulsos negativos devem ser substituídos por conteúdos elevados. Substitua estímulos negativos por fontes de luz, dedique tempo à leitura da Bíblia, ao aprendizado e a experiências que elevem sua energia espiritual. Ao adotar essas novas práticas, nossa confiança na espiritualidade nos aliviará e resistir aos impulsos fica muito mais fácil. Exercício. Escolha um versículo que te fortaleça e repita mentalmente sempre que um pensamento indesejado surgir. Preste atenção nisso que irei dizer. Quando nossa mente fixa em algo, aquilo tende a crescer e basear a nossa realidade. Quando agimos por princípios, nossas ações se baseiam naquele mesmo princípio e passamos a colher externamente os resultados dessas ações. O Cristo nos ensinou princípios e valores ligados ao amor. Ao nos adequarmos a isso, nossa vida se torna amor, caridade e luz. Em outras palavras, nossas energias e emoções se elevam. 4. Fortalecimento espiritual, o jejum e a oração. Este tipo de espírito só se expulsa com oração e jejum. Mateus 17:21. O jejum tem impacto não apenas espiritual, mas também neuroquímico. Estudos demonstram que períodos de jejum podem reduzir a inflamação cerebral e aumentar a clareza mental, favorecendo o autocontrole e também nos ajuda a perceber limitações internas. Logo, essa mesma lucidez torna muito mais fácil desfazer dinâmicas limitantes que nos prendem ao vício. Jejum intermitente espiritual. Escolha períodos do dia para se abster não apenas de alimentos, mas também de redes sociais e estímulos que alimentam o vício. Oração intencional. Ore todos os dias pedindo força e sabedoria para vencer a tentação. Jejum com propósito. Durante o jejum, direcione sua atenção para a elevação espiritual. Estude as Escrituras, pratique a caridade e reflita sobre sua jornada. Tarefa. Escolha um dia por semana para jejuar e registrar seus sentimentos e insights após o processo. 5. Canalizando a energia para o amor e o propósito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. A pornografia é uma distorção da sexualidade, reduzindo o ser humano a um objeto. A verdadeira cura acontece quando a energia sexual é transformada em amor e criação. Sirva ao próximo. O amor cresce quando ajudamos os outros. Quanto mais damos, mais recebemos. Lembre-se do que São Paulo que disse: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 13:1-7:13. Essa passagem nos mostra o quanto o serviço ao próximo não só beneficia os necessitados, mas também acende uma luz de cura no nosso ser. 6. Construindo uma nova identidade. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A psicologia positiva enfatiza que nossa identidade é moldada por nossos hábitos e crenças. Para mudar um comportamento, é necessário transformar a forma como nos enxergamos. Reprograme sua identidade, declare sua libertação todos os dias. Sou livre, sou forte, sou templo do divino. Viva como alguém já liberto. Haja como se a pornografia não tivesse mais espaço em sua vida. Quanto mais você assume essa nova realidade, mais sua mente se ajusta a ela.
Crie uma rotina elevada, leia a Bíblia, pratique atividades que fortaleçam seu espírito, mantenha um estilo de vida saudável. À luz do Evangelho e a transformação interior. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. A pornografia não é apenas um vício, mas um sintoma de um desalinhamento espiritual e psicológico. Quando nos realinhamos com a verdade e reprogramamos nossa mente, a compulsão perde força. Comprometa-se com essa mudança. Busque a Deus todos os dias. Viva na luz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Agora é com você. Escolha a liberdade. Hoje você aprendeu que a verdadeira libertação do vício em pornografia não está apenas em mudar comportamentos, mas em transformar a raiz espiritual e emocional dessa prisão. Primeiro, compreendemos a raiz do vício, reconhecendo que ele esconde feridas emocionais e vazios espirituais. Em seguida, rompemos com a ilusão hedonista, redirecionando o foco da mente para propósitos mais elevados. Depois, falamos sobre a renovação da mente e dos olhos, santificando nossos pensamentos e eliminando os estímulos que alimentam o vício. Na sequência, exploramos o poder do jejum e da oração, ferramentas espirituais e psicológicas que fortalecem o espírito e trazem clareza mental. Aprendemos também a canalizar a energia para o amor verdadeiro e o serviço ao próximo, substituindo o prazer momentâneo pela plenitude do amor e da missão. Por fim, vimos que construir uma nova identidade é essencial, assumir a posição de alguém livre, íntegro e conectado com o propósito divino. Essa metodologia vai além de um método. Ela é um processo de realinhamento com as leis espirituais ensinadas por Jesus. Quando você vive em espírito, os desejos superficiais perdem poder e sua alma encontra paz e liberdade. Agora, você tem nas mãos um caminho para a libertação. Um caminho que não depende da força humana, mas da graça e do poder de Deus. E lembre-se, você não está sozinho. Jesus já te chamou para viver em liberdade e em abundância. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Escolha hoje dar o primeiro passo. Comece sua jornada de cura e, aos poucos, você verá sua mente e seu coração sendo restaurados. Se essa mensagem agregou em sua vida, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se comprometa com essa transformação. Que a luz do Evangelho guie seus passos.